Olá, mais uma vez sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Dias atrás tivemos uma fala do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal numa convenção da UNE, onde ele disse que fazia parte de um grupo que derrotou Jair Bolsonaro. Na verdade, a sua frase foi: derrotamos o bolsonarismo. É curioso saber disso por parte de um ministro, porque como foi que ele fez isso? Qual foi a ação dele que fez com que o bolsonarismo fosse derrotado? Bom, mal a oposição começou a se articular para saber dele por que ele disse aquilo, para tentar justificar aquela frase dele, né, uma nova cortina de fumaça foi solta na imprensa, dessa vez sobre a alegação de que o ministro Alexandre de Moraes havia sido agredido no aeroporto em Roma. Como se não se tinha imagens disso, tudo que se sabe a respeito do fato é por ordem e pela boca do ministro Alexandre de Moraes. Mas não tem problema. Na intenção de tentar desvirtuar o que aconteceu com Roberto Barroso e jogar uma pá de cal em cima desse assunto, o conglomerado, o grupo formado pelo governo, STF e imprensa, começou a lançar matérias indiscriminadamente, fazendo disso um novo carro de batalha no país. E a intenção realmente era cortina de fumaça, para desviar o assunto. Bom, vindo depois disso, então, a notícia agora era a hostilização sofrida por Alexandre de Moraes. Ninguém falava mais de outro assunto, a imprensa toda só tocava nesse tipo de assunto e dançou por aí qualquer outra narrativa. E antes que qualquer imagem tivesse sido disponibilizada, a, com todas as acusações ainda partindo apenas do ministro Alexandre de Moraes, né? O jornalismo da Globo, por exemplo, cravou a narrativa que o ministro havia sido agredido por bolsonaristas. Isso mesmo. Ninguém nem sabia quem era o cidadão, mas já era bolsonarista. Depois se descobriu até que esse cidadão esteve apoiando o Partido dos Trabalhadores, né? E que outras coisas aconteceram que, na verdade, esse cara não era tão bolsonarista assim. Na ausência de imagens que pudessem mostrar de fato o que aconteceu, o jornal o Globo, não muito diferente do Pravda da União Soviética ou do Gama de Cuba, providenciou uma dramatização, a palavra é essa mesmo, dramatização do que aconteceu, tendo como base apenas as palavras do ministro Alexandre de Moraes. E, pasmem, na dramatização retrataram o filho do ministro Alexandre de Moraes, um homem de 27 anos, como se fosse um adolescente, um garoto de 16, 17 anos aí, como vítima desse agressor, que não se sabe ainda que ponto é essa agressão, tá? Mas coitado, um pobre menino agredido por um bolsonarista. Essa foi a narrativa emplacada no jornalismo brasileiro. E aí, obviamente, o episódio tornou-se uma campanha de criminalização dos bolsonaristas, aqueles mesmos bolsonaristas que foram derrotados pelo ministro Barroso. Na Globo News, a jornalista Natuza Neri, segundo ela, o ocorrido era uma demonstração clara de que a extrema-direita, o extremismo da direita, como se não tivesse extremismo na esquerda, como se o PT não fosse o que é, como se o MST não fosse aquilo que a gente sabe, e PSOL e tudo mais não fossem extremos, né? Só a direita que é extrema, que comete atos absurdos, eles não fazem. Mas ela disse o seguinte, que a extrema-direita não havia acabado, e que só a punição exemplar, e que a educação política é que poderiam acabar com isso. Educação política, o que ela quis dizer com isso? Será que nós, os apoiadores do presidente Bolsonaro, temos que nos educar politicamente aos moldes soviéticos? Que tal os campos de concentração Gulag? Ou as fazendas de trabalho de Cuba? Mas não parou por aí. Aí veio, acabou a parte da imprensa, né? A parte que eles tinham que fazer, eles já começaram a fazer, e agora vem a parte do
Ministério Público, na verdade a Procuradoria-Geral do Estado, que pediu ao ministro Alexandre de Moraes a quebra de sigilo de todos os que fossem apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Isso mesmo. A partir de agora eles queriam identificar quem era apoiador de Jair Bolsonaro dentro das redes sociais. Em suma, de uma hora para outra o Estado passa a reivindicar acessos e dados sigilosos de pessoas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, simplesmente com a alegação para esclarecer esse crime. Esse crime do aeroporto, milhões de brasileiros vão ter seus sigilos quebrados por conta de um crime no aeroporto. Justifica isso aí, por favor. Aí depois saíram com a notinha, não, ninguém está sendo investigado, quem está sendo investigado é o presidente. Ora, e o que é que eles querem com a informação de seu José da Venda lá do Piauí? O que é que eles querem com a informação de um proprietário de fábrica, sei lá, de um industrial lá do Maranhão ou de São Paulo? Qual o crime que esses homens cometeram para que seus sigilos sejam quebrados pelo Ministério Público? Eu vou te falar qual foi o crime. O crime foi simplesmente apoiar uma ideia contrária à ideia do governo atual. Então a gente já viu aí a imprensa, já vimos o Ministério Público e agora vamos ver a cereja do bolo, de onde não poderia ter partido qualquer tipo de agressão desse jeito. Mas partiu. Discussando em Bruxelas, na Bélgica, na manhã do dia 19, ninguém menos que o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aproveitou o episódio de Alexandre de Moraes e proferiu a seguinte frase, abre aspas: um cidadão desse é um cidadão selvagem, não é um ser humano. Essa gente que renasceu do neofascismo tem que ser extirpada. Ele chamou todos os brasileiros que não votaram nele de neonazistas, selvagens, e disse que deveriam ser extirpadas. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas foi bem claro, toda a mídia conseguiu reportar isso. Note que o presidente da República não se restringiu simplesmente ao fato do aeroporto. Não, ele abrangeu toda a população, né? Tudo que aconteceu aí agora caiu num bojo só e todos têm que pagar por isso. O mandatário referiu-se a essa gente, ou seja, são todos, sem exceção. Essa gente a qual ele comparou a animais selvagens. E o presidente da República disse que esses animais selvagens tinham que ser extirpados. Quem são esses animais selvagens? Eu vou te dizer, são os bolsonaristas. Agora, fácil para todo mundo, a palavra extirpar quer dizer cortar, arrancar, extrair. É como se extrai um dente, se corta um tumor, se arranca um câncer, se arranca uma erva daninha. Extirpar, no nosso português, é isso. Essa gente, animal selvagem, neonazistas e extirpar. Ele colocou todos os 50 e tantos milhões de brasileiros que votaram contra ele nesse mesmo bojo aí. Aqueles que conhecem um pouquinho de história vão lembrar das frases de Adolf Hitler, por exemplo, na Alemanha nazista, contra os judeus. Há uma frase muito famosa, né, que se atribui a ele, que diz o seguinte: estes já não são seres humanos, são animais. Nossa tarefa não é, portanto, humanitária, mas cirúrgica. Caso contrário, a Europa perecerá sobre a doença judia. Essa frase é uma frase de desumanização. Isso surtiu tanto efeito que na Alemanha nazista, antes mesmo da guerra acontecer, a população já tinha tanta raiva de judeu que se alguém agredisse um judeu na rua, o Estado não tomava mais providência nenhuma, porque ele estava fazendo um bem ao Estado. As pessoas passavam a ver os judeus como bestas selvagens, de tantas frases desumanas que foram ditas sobre eles.
E não só ele, o braço direito de Stalin, por exemplo, o Lazar Kaganovich, dizia o seguinte dos inimigos do Estado: pense numa humanidade como um grande e único corpo, mas que periodicamente requer algum tipo de cirurgia. Ora, eu não preciso lembrá-los de que não se faz nenhuma cirurgia sem cortar membros, destruir tecidos, derramar sangue. Hoje, os estigmatizados bolsonaristas foram efetivamente reduzidos a bestas selvagens, inimigos da nação, e como os tais são indignos das garantias e direitos constitucionais de todo cidadão brasileiro. Quer ver uma prova disso? Basta você ver o tratamento desumano que estão sendo submetidos os presos políticos do 8 de janeiro. Dentre eles, idosos, doentes, às vezes até criança ou autista, né, como recentemente, há alguns dias atrás, foi posto em liberdade um autista. Ora, um autista foi posto em liberdade depois de 6 meses de prisão, e prisão sem nenhuma égide legal, porque todas essas pessoas não fizeram nada além de protesto e não se tem a prova de que eles fizeram aquela baderna. Pelo contrário, os verdadeiros responsáveis por aquele quebra-quebra são pessoas que não estão naquela cadeia. Na verdade, no Brasil, nós nunca tivemos casos extremos de violência política. No entanto, na esfera da linguagem, essa estigmatização vem sendo praticada há muito tempo. Não é de hoje que os partidos de esquerda, aquelas pessoas ligadas à esquerda, vêm estigmatizando e desumanizando as pessoas com ideais políticos de direita. Principalmente o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, os citados pelo ministro Barroso como bolsonaristas. Mas assusta presenciar o próprio presidente da República empregando essas frases desumanizadoras. Sim, assusta. Uma verborragia que ao longo da história ela vem invariavelmente antecedendo e preparando as pessoas para as perseguições políticas que vão acontecer, para as prisões, para assassinatos em massa. Todas as vezes que um regime quis fazer isso, desumanizar a sua população, ele cometeu atrocidade. Eles já têm os alvos, eles pediram recentemente os dados desses alvos, ou seja, eles já sabem onde essas pessoas estão, quem são, o que pensam, já iniciaram o processo de desumanização. Não se iluda, em breve terá início a perseguição, prisão, sabe-se lá o que. Só Deus para livrar esse povo. Também assusta muito, sobretudo, constatar que hoje já não há para quem pedir socorro. A instituição nenhuma, estatal ou civil ou militar, que possa ser um contraponto contundente nessa situação. E ainda se dizem democráticos e que os outros é que são nazistas. Todos vocês um forte abraço, minha leal continência e fiquem com Deus.